Parabéns, meninas, parabéns, Eduarda. Estava observando o seu ritmo, o seu tempo. Que bênção, hein? A toda a equipe, parabéns, viu, queridos? As criancinhas, hoje nós vamos dar liberdade até 10, né? Até 11, tá bom? Até 11 anos, viu? Meu querido, um dos temas mais importantes que se ministra na igreja do Senhor Jesus é sobre a família. E a grande preocupação de Deus realmente é a família. E queridos, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo uma modernização na instituição mais importante que é a família. E nós temos presenciados pais chorando por causa de filhos, esposa chorando por causa de esposo, esposo chorando por causa de esposas. E a cada momento nós temos uma notícia. Houve um divórcio, houve uma separação, uma família realmente foi destruída. Mas, meu querido, como nós acabamos de cantar, que o Deus impossível, o Deus do impossível, pode mudar a história da nossa família. Eu preparei essa mensagem no começo da semana. Já estou com as 3 mensagens preparadas para o mês de maio. E o alvo desta mensagem, e de todas as 3 mensagens, é abençoar a sua vida, é edificar a sua família. E meu querido, hoje dia 6 nós vamos falar restaurando a família. Dia 13, que é dia das crianças, nós vamos estar falando sobre a condução dos pais na vida das crianças. Será então o dia das mães, né? Então é dia das crianças. É dia das crianças adorar ao Senhor e homenagear as mães, mas eu não podia nem falar isso, né? Mas vai ser, viu, mãe? Lembra disso, viu, mãe? É seu dia, tá bom? É o dia das crianças, o próximo domingo. E no terceiro domingo do mês, Deus pode mudar por completo a história da sua família. E no dia 26 e 27, o último final de semana de maio, a igreja ganhou um presente de um irmão lá de Campo Grande. Ele vai trazer pastor Wendel e pastora Kelly. São professores da UDF. São pastores da área da família da Terceira Igreja Batista. E são ministradores de vários cursos para a família. E nós vamos estar trabalhando no sábado, à noite, às 19h30. No domingo, eu vou fazer uma reunião com a diretoria, já convoco a diretoria. Para que dia melhor? Quarta-feira, né? Quarta-feira é melhor porque a irmã Soledade pode participar. Quarta-feira, às 18 horas aqui no templo. Vai ser bem rapidinho. Às 18 horas, para nós decidirmos se nós vamos fazer um almoço para a família, tá? Aí no domingo de manhã e no domingo à noite. No domingo de manhã será às 8 horas da manhã e no domingo à noite, 19 horas. E nós teremos então a presença do pastor Wendel, um grande amigo através do Facebook, um grande companheiro. Só conheço ele pelo Facebook. Sei que ele é quase igual o irmão esposo da Edna. Sumiu, meu irmão. Ele tem um pouquinho de cabelo na cabeça, mas é um homem usado por Deus igual o meu irmão. É muito usado por Deus. Então, queridos, tanto a pastora como o pastor são ministros da família. E eu gostaria que você já divulgasse, que você convidasse para todos os domingos estar aqui junto conosco, a sua família, seus parentes, seus amigos. E no final de semana estar aqui junto conosco. E queridos, nós vamos estar refletindo no livro de Gênesis capítulo 2, do versículo 18 em diante. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 em diante.
Abriu. Muito bem. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Algumas Bíblias são diferentes. Tem pessoas que têm Bíblia linguagem de hoje, outras têm a NVI, que é a que eu estou usando, e outras têm RCA, RC, RA. Eu estou usando a NVI. E se você quiser ver aqui na projeção, fique tranquilo, tá? Olha, o primeiro versículo traz a revelação de uma declaração de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No versículo 19, a palavra de Deus diz assim: depois que formou da terra, ou seja, do pó da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivente, esse seria o seu nome. O verso 20 diz assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, ou ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24. Por esta razão, diz o Senhor, por esta razão diz a palavra de Deus: o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Queridos, como eu dei na introdução, nós estamos vivendo caos nas famílias. Nós estamos vivendo momentos de conflitos familiares. E nós precisamos tratar isso. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é restaurando a família. E queridos, o sonho da maioria dos jovens é ter a sua esposa, é ter a união conjugal. O sonho da maioria dos adolescentes que já começa a ter a sua formação, a sua consciência, é criar a oportunidade para ter uma família. Então o desejo de ter uma família faz com que o homem passe a sonhar, a buscar, a preparar. Hoje eu não vou poder gritar muito. A situar-se numa condição de instituir o seu lar. Mas, queridos, muitas vezes o sonho de construir uma família torna-se um grande acidente, torna-se numa coisa horrível, num pesadelo. Para algumas pessoas, o casamento, ao invés de resolver alguns problemas que o jovem imaginava que era problema, por exemplo, o problema da solidão, ele casa sem ter um preparo e passa a ser um problema ainda maior. Aí os cônjuges sentem-se frustrados, eles sentem desanimados, arrependidos, e acaba o casamento terminando em uma separação. Mas como restaurar? Como nós podemos prevenir, assegurar a perpetuação da nossa família? A perpetuação do matrimônio? Meu querido, é preciso que nós tenhamos uma noção bem clara daquilo que a palavra de Deus nos ensina. É preciso que voltemos às práticas da palavra do Senhor para
a instituição, a construção de uma nova família. Construir uma nova família. E queridos, para isso é necessário nós termos uma noção clara sobre o que é o casamento. Será que quando você casou, você já sabia realmente o que é um casamento? Queridos, o casamento, conforme o dicionário, é a união de um homem com uma mulher. Essa união se forma uma família. E o casamento reconhecido socialmente é o casamento legal, de acordo com a lei da sua nação, ou seja, casamento no civil. Por isso, queridos, um casamento precisa ser instituído de acordo com os propósitos eternos de Deus. Começando com o namoro, começando com o noivado. Primeiramente, namoro na presença de Deus, vivendo uma vida de santidade. Depois o noivado, que ainda não é a hora do casamento, mas sim é a hora do preparo final para o casamento. É a hora de você conhecer melhor e preparar financeiramente para o casamento. Aí depois, aonde haverá a união corporal depois do casamento. Por isso, meu querido, é muito importante entendermos essa realidade. Por ser o casamento uma instituição divina, ela precisa começar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 2, verso 18, confirma que o seu casamento, que o meu casamento é uma instituição divina. É uma bênção de Deus. Quando nós lemos lá no verso 18, o Senhor declarou que não era bom que o homem vivesse só. Deus já estava sonhando em constituir uma família abençoada por Ele, em preparar uma família eterna, uma família que somente a morte viesse dissolver essa família. Por isso, meu querido, é necessário que essa declaração de Deus seja uma realidade na nossa vida. É bom que o homem tenha a sua companhia, a sua companheira, a sua auxiliar. É bom que a esposa, que a mulher tenha também o seu companheiro, o seu auxiliar. Foi por isso que Deus diz, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, meu querido, embora algumas pessoas citadas na Bíblia nunca casaram, como o caso de Jesus, como o caso de Paulo, nós não temos nome de esposa de Paulo, mas no entanto, o próprio Cristo Jesus deu valor ao matrimônio, deu valor à sua união, abençoou a sua união, declarou que a missão da igreja é ir até os lares e ministrar a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, verso 7 e 9, meu irmão, por favor, vê se você consegue abrir aí para mim. Lucas capítulo 10, o Senhor orientando os discípulos para ir nas aldeias pregando o evangelho, Ele disse assim, fiquem naquela casa e comam, vou ter que diminuir, e comam e bebam o que lhes deres, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Olha o verso 8. Quando entrar numa cidade e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Meu querido, o que esse texto tem a ver com a família? Quando entrar numa cidade e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês. Aqui Jesus Cristo estava dizendo, aonde vocês entrar numa cidade, numa aldeia, aonde tem família, a bênção minha é para ser estendida, a cura, o milagre, o poder, venha operar na vida dessas pessoas. Então, meu querido, Jesus estava avisando a bênção dele para as cidades. Então, querido, a união é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus. Jesus confirmou esse projeto, essa vontade que Deus tem de que a sua família, de que a família dos meus filhos, a família dos seus filhos sejam abençoadas por Ele. Por isso, Gênesis capítulo 18, ali o Senhor viu que não era bom que um homem vivesse só e ordenou que uma família fosse instituída. Preparou a mulher,
Enquanto o homem dormia, preparou a mulher. E aí Jesus vem e fala: vá nas cidades, entra nas cidades e abençoa as famílias dessa cidade. Mas, queridos, quando nós falamos de família, de casamento, de matrimônio, a nossa maior preocupação nos dias de hoje tem sido com a dissolução, a separação, os divórcios. Queridos, no projeto de Deus, a família é uma instituição eterna e ela é exclusiva. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a exclusividade da formação da família. Gênesis capítulo 2, 24 fala assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Umas Bíblias falam unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma só pessoa. Portanto, meu querido, a união, o casamento, o matrimônio estabelecido por Deus é entre um homem e o outro homem. Não, uma mulher e outra mulher. Então isso está fora do ensino bíblico. A palavra de Deus está dizendo: deixará o homem o seu papai, deixará a casa da mamãezinha e vai unir com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, queridos, a ideia, o plano original de Deus para o casamento é a monogamia, casamento de homem com mulher, formando uma família estruturada, formando uma família pronta para gerar vidas para a glória de Deus, como hoje nós vamos apresentar aqui a criança da Michele. Queridos, quando nós falamos em monogamia, às vezes surge alguma ideia sobre o que é isso. Monogamia é um sistema onde o homem não pode ter mais de uma mulher. Você já entendeu? Monogamia é um sistema onde o homem não pode ter duas mulheres, três mulheres, não pode ter mais de uma. Simultaneamente, a mulher também não pode, a esposa não pode ter mais de um marido. Veja 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Vejamos a recomendação. Eu tenho que aguentar terminar a mensagem, tenho que parar. Aí eu passo para o Flávio. Ele não fala também. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Aí, eu tosso aqui, ele tosse lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. O Espírito Santo diz para Paulo: escreve, recomenda as famílias da terra, recomende as famílias de Costa Rica. 1 Coríntios 7, 2, mas por causa da imoralidade, por causa do pecado da imoralidade, cada um, ou seja, cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Portanto, meu querido, falando sobre a exclusividade do casamento, a palavra de Deus deixa bem claro que cada homem precisa de uma só esposa. O resto é excesso. Eu vi uma cena, até que foi a Marta que me mostrou acho que no Facebook. O cara pegou e bateu na mulher. Mulher, parece que tem um homem aí debaixo da cama. A mulher deu uma olhadinha, deu uma risadinha, falou: não tem nem em cima da cama, como que vai ter embaixo? Aí a Marta achou graça: não tem nem em cima da cama, como que vai ter embaixo? Mas, queridos, mas quantas vezes já aconteceu essa situação? Tem que ficar escondido do guarda-roupa, debaixo da cama. Queridos, a palavra de Deus determina, esclarece que um casamento abençoado é um casamento aonde a mão do Senhor, a bênção do Senhor dirige o matrimônio. O marido tem a sua esposa e cada um respeita um ao outro. A sua esposa tem o seu próprio marido. Então esse é o projeto de Deus, é a vontade de Deus para a sua família. Então, meu querido, minha querida, que a sua família seja abençoada nessa área, que o seu leito seja um leito abençoado com a santidade, identificando assim o propósito de Deus para o seu lar como família. E, queridos, como eu disse já a princípio, a priori, o matrimônio é uma união permanente. Então a indissolubilidade do casamento é um dos valores em baixa em nossos dias.
é pregado na palavra de Deus, irmãos, a indissolubilidade do casamento. O casamento tem que ser eterno, mas infelizmente a quantidade de pessoas que casam é quase a mesma quantidade das que se divorciam. E queridos, para muitos o matrimônio pode ser desfeito a partir do momento em que ela houver qualquer conflito, quando já não se estão se entendendo bem, ou quando qualquer opiniãozinha do seu querer, do seu gosto, já não combina mais. Mas queridos, a Bíblia, ela é muito clara. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 e o versículo 11. Queridos, a Bíblia é clara, mostrando, revelando que a união é permanente, não só nesse texto, em toda a Bíblia. E por isso nós temos que trabalhar, nós temos que orar, para que o nosso casamento jamais venha a ser destruído, jamais venha a acabar. E se o nosso casamento está em crise, ou já está quase morto, nós temos que entrar no processo da restauração. Veja 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim: aos casados dou este mandamento. Aí ele lembra, olha, quem está falando aqui é Paulo. Agora vou mudar o assunto, não eu, mas o Senhor Jesus. Olha lá, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Esposa, seu marido está perto, diga para ele: Deus proíbe você de me abandonar. Marido, diga para sua esposa: e você também, por isso nós vamos viver para sempre juntos. Amém? Queridos, mas esse mandamento tem sido, esse ensinamento tem sido desobedecido, infelizmente. E acontece o seguinte: o ensino da palavra de Deus é: se aconteceu, não case, reconcilie com o marido, reconcilie com a esposa, faça um pacto, uma nova aliança, faça um pacto de paz e viva a bênção de Deus no seu casamento. Irmãos, para que existe o casamento? Eu tenho que ser mais rápido, estou demorando muito. Qual foi o propósito? Por que Deus planejou a sua união, a união de Adão e Eva? Queridos, o projeto do casamento, a instituição da família por parte de Deus, teve como propósito proporcionar companheirismo, tanto para o homem como para a esposa. Queridos, quantas pessoas vivem a solidão, quantas pessoas sentem falta do companheiro, de uma companheira do seu lado. Queridos, a coisa mais triste na nossa vida é a solidão, principalmente na nossa velhice, quando nós somos, às vezes, deixados lá num canto. E queridos, Adão estava sozinho. Adão via todos os animais, os pássaros, todos com a sua companheira, todos se alegrando, todos desfrutando da bênção de Deus, e ele não tinha ninguém, mas ele não murmurou e nem reclamou, mas Deus percebeu. E quando você começou a sonhar, quando você planejou um dia de ter uma companheira, o Senhor já providenciou essa companheira, porque o casamento existe para proporcionar companheirismo. Veja aí o que diz lá Salomão em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 a 12. Meu querido, companheirismo significa alguém que esteja do seu lado, alguém que corresponda com as suas necessidades, alguém que supra a ausência de pessoas à sua volta. Vamos diminuir, pastor. Perdão, queridos. É água gelada, diz o Flávio. O doutor Flávio ali falou, é água gelada. E é mesmo, irmãos. A gente levamos uma água para o rio Paraguai e colocamos numa garrafa bem grande. Durante o dia todinho a garrafa estava cheia de pedra de gelo.
Misericórdia. Agora só tomo água natural lá no Paraguai. Versículo 9, Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: melhor é ter companhia do que estar sozinho. Diga para a pessoa do seu lado: é melhor a sua companhia. Muito melhor. Porque você completa a minha vida. E com você jamais estou sozinho. Amém? Então é melhor ter companhia do que estar sozinho, irmãos. Eu vou aplicar isso aqui. O Espírito Santo de Deus me incomoda. Você tem deixado o seu esposo sozinho. Talvez vocês estão na mesma casa e têm ficado sozinhos, um lá na televisão, o outro lá na cama. Você tem deixado a sua esposa sozinha. Queridos, é melhor ter a companheira do seu lado, é melhor ter uma companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aqui ele já está pensando na grana. Por isso, mulheres, vocês têm que trabalhar dobrado, tá? Não é nada disso, queridos. Recompensa aqui é de tudo. Do companheirismo, do trabalho, né, Edna? Ainda quando pega na volante da carreta lá, está ajudando o esposo. É isso aí, irmãos. É melhor ser dois, diz a palavra do Senhor. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho das duas pessoas. Agora, olha lá. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Coisa triste, né, irmãos? Eu recebi também no WhatsApp um vídeo. O menininho estava andando na rua e a chinelinha dele não parava. Aquela chinelinha toda hora arrancava e ele pelejava. Aí ele sentou ali na beirada do muro e ficou pelejando com aquela chinela, ficou nervoso. Aí de repente passou o menino com o sapato todo engraxado, todo bonitinho. Aí o menino ficou olhando no pezinho dele, mas se alegrou com a sua chinelinha. Aí chegou a hora ali na estação do menino pegar o trem. E a hora que o menino sobe, um pé do sapato cai. E o menino fica olhando no chão, meu Deus, o pé do sapato caiu. E aí ele lembra, fala, eu posso entregar. E aí vai lá, pega o pezinho de sapato e sai correndo atrás do ônibus. E o menino está lá dando a mão, tentando pegar. E não consegue pegar. Aí ele joga para cair na mão do menino, mas pega antes de pegar na mão, ali no trem, e cai no chão. Aí o menino pega e tira o outro pé do sapato e joga para ele. Queridos, aquela cena mexeu muito com o meu coração. Porque na verdade, muitas vezes nós não estamos vivendo, ajudando um ao outro a se levantar no nosso ambiente de família. Aí quando aquele menino pega o outro sapato, fica olhando, o trem já foi embora, e ele fica tão feliz porque ele ganhou aquele par de sapato. E meu querido, quando o homem cai, e quando não tem alguém para ajudar ele a levantar, é muito triste. O pior de tudo é quando o homem cai, o amigo que está de lado, em vez de ajudar, martiriza. Quer acabar de derrubar. O Flávio mandou uma mensagem para mim, que essa nem vou contar, sobre o ministério pastoral. Nem vou contar. Mas, queridos, é tão importante nós vivermos o ensinamento da palavra de Deus. É necessário que nós realmente tenhamos uma companheira. Olha lá, esses dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos mesmo no tempo do frio. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Sabe que eu gosto muito de ler os vídeos que o pessoal me manda. E teve um vídeo que uma criancinha, todos os dias ele vendia bala para se manter, e estava muito frio. E a caixa onde ele dormia estava muito distante. Aí um policial viu ele sentado ali, temendo de frio, e falou, você não tem onde dormir? Ele falou, não tem, a minha caixa de dormir, uma caixa de papelão onde eu durmo, está muito longe. E eu não sei, não tem para onde ir. E aí, meus queridos, aquele homem pegou e falou assim, ó, você desce nessa rua, e a hora que você chegar no final da rua, você vira à esquerda, tem um palacete, você bate na porta,
E quando a pessoa te atender, você diz João 3,16. E ele foi. Ele foi, chegou naquela casa, bateu na porta, a mulher abriu a porta. O que manda? Ele falou João 3,16. A mulher abriu a porta, cuidou daquela criança, deu comida, ministrou a bênção de Deus sobre a vida daquela criança. Depois dele tomar um banho bem gostoso, aquela senhora preparou uma cama abençoada para aquela criança dormir. E todas as vezes que ele recebia uma coisa boa, ele dizia: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que João 3,16 hoje me deu comida. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu sei que João 3,16 me deu uma banheira para tomar banho. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que João 3,16 me deu um quarto para me dormir, me deu comida. E aí no outro dia, aquela mulher preparou um café bem delicioso e leu João 3,16 e falou do amor de Jesus. Meu querido, aquele texto falou ao meu coração, aquele ensinamento, que Deus ama o mundo de tal maneira que ama eu e que ama você. Por isso ele preparou aquela companheira, a minha esposa, há mais de 46 anos, para nós dormirmos juntos e nos mantermos aquecidos e não nos sentirmos sozinhos. Por isso João 3,16 te abençoou com a sua esposa, te abençoou você com o seu esposo. Meu querido, eu não queria colocar essas ilustrações, porque demora um pouquinho, mas essas ilustrações mostram que o Cristo de João 3,16 é que prepara a nossa família, é que prepara aquela companheira para estar do nosso lado. Então, queridos, um homem sozinho, no verso 12, diz aí a palavra de Deus, João 4, Eclesiastes 4,12. Um homem sozinho pode ser vencido, ele pode ser derrotado, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de... mas não é dois? Eu acho que Salomão aqui perdeu um pouco da sabedoria, será? O que você acha? Estava falando assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quer dizer que no meu casamento pode ter uma terceira pessoa, amém? Não? Quem fala não, levanta a mão. Então eu vou falar para você que pode. Que o terceiro cordão ali é Jesus Cristo. O cordão que é o cordão que fortifica o casamento. Queridos, essa é uma grande realidade. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei pensando, então eu posso ter 2 esposas, o terceiro cordão. Mas, queridos, esse terceiro cordão, o cordão de 3 dobras, cordão dobrado 3 vezes, ele não rompe com facilidade. Quando Jesus é o Senhor, quando você invoca Ele, como Ele ensinou-nos a orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Nós estamos declarando: Senhor, venha governar sobre o meu casamento, venha governar sobre a minha vida, venha ser a terceira pessoa do meu casamento. O Mauro está lembrando dessa mensagem. Eu não assisti o casamento do Mauro, mas da Elbia, mas sempre ouço a Elbia falando que o cordão de 3 dobras que tem sustentado o casal. Você lembra disso, Elbia? Dessa pregação? O cordão de 3 dobras, queridos, é a presença viva do poder do Senhor Jesus na nossa casa. Quando nós declaramos: Senhor, Tu és o Deus da minha esposa, Tu és o que governa, Tu és que abençoa a minha mesa, Tu és o provedor da minha família, aí sim nós estamos santificando o Senhor na nossa casa. Você sabe o que significa santificar o Senhor na nossa casa? Significa separar Ele para ser o dono, separar Ele para abençoar. Portanto, Eclesiastes 4,12 diz: o homem sozinho, ele pode ser derrotado, mas 2 conseguem defender-se. Ou seja, o marido e a mulher, eles entram em guerra, eles entram em batalha espiritual, eles entram em oração, e o inimigo sai fora, porque o cordão de 3 dobras está ali para proteger. O cordão dobrado 3 vezes, que é Cristo Jesus abençoando a família, vai estar protegendo. Viu que ele levantou a mão? Que Deus abençoe, que você vai sair daqui sabendo que Jesus é o que sustenta o seu casamento,
que Jesus é que abençoa a sua casa, que Jesus é que manifesta a glória dele no seu casamento, na sua vida. Portanto, meu querido, Jesus hoje, ele quer restaurar o seu casamento. E queridos, o ensinamento que nós tivemos aqui é que Deus deve ser o personagem principal no nosso matrimônio. Ele deve ser o primeiro, a primeira dobra, o primeiro cordão. Ele deve ser a prioridade da nossa casa, a prioridade da nossa vida, da nossa família. Queridos, esse é um dos grandes propósitos do casamento. Ter a presença de Jesus. Por isso Deus instituiu a família e decretou que a família deveria, como deve até hoje, conhecer a palavra dele, andar de acordo com a palavra, temer a ele e andar nos caminhos dele. Por isso, queridos, o propósito do casamento é que haja um compartilhamento da fé, compartilhamento de experiências com o poder de Deus juntos, e construírem os seus patrimônios, as suas riquezas, debaixo da graça do Senhor. Queridos, o casamento também tem como propósito proporcionar procriação com responsabilidade. Você está entendendo o que significa isso? Você tem uma noção do que significa procriar, gerar filhos com responsabilidade? Queridos, quantos filhos estão aí sem saber quem são os pais? Ou os pais não, o pai. Quantos filhos não sabe quem é o seu pai? Então a pessoa se casa para dar continuidade à existência da família, e não para que homens e mulheres fiquem por aí gerando vidas. Mas o Senhor, Ele abençoa mesmo quando a criança vem à existência, quando não tem o esposo. Querido, Gênesis 1:28, a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou, Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Então, queridos, é um mandamento de Deus. O casamento tem já a ordem de Deus para multiplicação. Gerar filhos é uma consequência natural do amor do casal e da bênção de Deus, porque Deus ordenou que a família seria abençoada, receberia heranças do Senhor, que seriam os filhos. Por isso, tratando-se de filhos como herança, nós temos a responsabilidade, gerar filhos com responsabilidade de criá-los no temor do Senhor, ensinando a palavra, levando a palavra de Deus no ambiente do lar, no ambiente da família, como prioridade da estabilidade da família. Portanto, queridos, o lar deve ser a sede da educação cristã e dos ensinamentos também teóricos para os filhos. Provérbios 22:6 fala: pai eduque, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Não precisa apoiar não, irmão, porque quando ele crescer não vai desviar. Mas, queridos, o matrimônio, a união de um homem com uma mulher, ela tem como propósito, ela veio como objetivo de ter um ambiente onde a pessoa possa regular a sua vida íntima. Regular, vou falar a palavra mais clara, a vida sexual. Meus queridos, o Espírito Santo encheu o coração do apóstolo Paulo de uma unção para escrever, dizendo que para que o homem não se abrase é melhor que se case. Então, queridos, Hebreus capítulo 13, verso 4, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 13, 4. A palavra de Deus traz à luz que o casamento é para regular, para tirar a oportunidade, para desviar toda a possibilidade do pecado, do adultério. Veja Hebreus 13, 4, mas meu irmão é tão rápido. O casamento deve ser honrado por todos, ou seja, pelo marido e pela esposa. O leito conjugal, conservado, puro. O leito, a cama, aonde dorme a família,
deve ser um lugar puro, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. Então, meu querido, ponha isso no seu coração. Nós temos que aplicar esse ensinamento, nós temos que fazer de tudo para que o nosso casamento seja honrado, para que o nosso casamento declare que o Senhor está sendo santificado na nossa casa, que a palavra dele está sendo a autoridade máxima na nossa casa. E queridos, quando nós oramos lá, como Jesus disse, venha a nós o seu reino, santificado seja o vosso nome, é necessário que os ensinamentos do Senhor, o governo do Senhor, seja aplicado e vivido na nossa vida. Então, meu querido, quantos casamentos já não existem hoje? Porque esse ensinamento foi desonrado. Família foi desonrada, família foi desrespeitada. Portanto, meu querido, se você deseja realmente um casamento feliz, um casamento abençoado, que não haja necessidade nem sequer de restauração, mas de perpetualização pela graça de Deus, é necessário que o seu casamento seja honrado. O leito seu, do seu leito conjugal, seja conservado puro, pois Deus vai julgar o seu casamento. Mas, queridos, há um pensamento ascético. Poucas pessoas conhecem essa filosofia. Queridos, o asceticismo, os ascéticos, ou ascetas, eles têm uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos, os prazeres psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição, o equilíbrio moral e espiritual. Meu querido, essa é uma teoria satânica. E quantos casais têm sido realmente vítima dessa situação? Que as pessoas, algum membro da família faz um pacto de não mais se comunicar com a esposa, de não ter mais relacionamento. Meu querido, esse é um desequilíbrio moral e espiritual. Então a palavra de Deus determina que só podemos abster-se do afeto, de pagar os nossos compromissos só para a oração e por pouco tempo. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela mostra que as funções que Deus criou no corpo do homem, tanto na área sexual, tanto do homem como da mulher, são dádiva de Deus para promover prazer. E é bênção de Deus. Tudo que Deus preparou é bom, mas tudo que é bom precisa ser administrado com a graça e a unção do Espírito Santo. Portanto, meu querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, está dizendo para você, nada de asceticismo, mas sim um relacionamento fortificado na palavra, um relacionamento abençoado pelo poder de Deus, um casamento, uma união cheia da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Desajustes no casamento, já estou terminando, terceira parte. Queridos, não há como negar, há muitos casamentos falidos hoje. Há muita gente que estão vivendo apenas de aparência. Infelizmente, esta é a grande realidade. E queridos, quando nós estamos vivendo essa situação, infelizmente, queridos, a cada dia a família enfrenta o amargo de sabor. Porque quando a família está vivendo de aparência, de máscara, infelizmente, o poder de Deus não pode fluir. Por isso, querido, toda máscara precisa cair. E para que essas máscaras caiam, é necessário que nós descobramos o que está causando essa máscara, o que está destruindo o casamento. E, queridos, uma das coisas que gera desajuste no casamento, na união, são expectativas irreais por parte dos cônjuges. A pessoa planeja o seu casamento. Alguns escolhem o casamento como fuga dos seus diversos problemas na casa do pai. O psicólogo ensina isso, a palavra de Deus ensina isso. Mas, queridos, quando a pessoa pratica um casamento dessa forma, ele já está preparando um casamento fora dos ajustes, fora dos ensinamentos de Deus.
porque o casamento, ele jamais será um paraíso a ser vivido. As pessoas esquecem-se, antes de tudo, de que o casamento não pode sufocar a individualidade de cada um. Então, meu querido, nós não podemos ter expectativa fora do contexto do conhecimento, da experiência do namoro, da experiência do noivado. As nossas expectativas têm que ser dentro da nossa realidade, dentro do nosso conceito de condição, de trabalho, para que realmente o casamento não venha a ter desajuste. Desajuste por falta de preparo dos cônjuges. Muitos moços e moças, eles entram para o casamento como se fosse apenas mais uma aventura. Queridos, isso é muito sério. Nós temos poucas moças aqui hoje, mas olha, se você entrou no seu casamento dessa forma, Deus quer restaurar o seu casamento esta noite. Deus quer mudar essa história. Desajustes por dependência e interferências dos pais. A palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe. Esse deixar tem que ser geográfico, tem que ser financeiro, tem que ser sentimental. Nós temos que obedecer esse ensinamento. Isso, se nós viermos a praticar, se não estamos praticando, surge restauração. E também tem os desajustes por ação satânica. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir casamento, destruir famílias. Mas, queridos, a palavra de Deus não termina aí. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar abundância, dar vida e a vida em abundante. Então é necessário que nós dependamos do plano de Deus para a nossa família. É necessário que sejamos vigilantes, ter uma vida de oração para vencer todas as astutas, todas as ciladas do diabo. Em quarto lugar, como resolver quando tudo isso está acontecendo? Querido, se resolve os problemas do matrimônio, presta bem atenção, buscando a cura, a restauração, na base que é a palavra de Deus. Colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Se nós oramos como o Senhor nos ensinou: Senhor, faça a tua vontade, assim no céu como aqui na terra. Queridos, é necessário que a vontade de Deus seja revelada para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa união. Então o manual para um casamento bem sucedido é a palavra de Deus. Jesus comparou a família com Mateus 7,24, dizendo: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, que tem uma vida abençoada, que tem uma família abençoada, que tem uma família próspera. O versículo 28, no versículo 25, fala que o homem que é prudente, cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, dá contra essa casa, mas ela não cai, contra essa família não cai, porque a mão de Deus, a palavra de Deus está protegendo. E o verso 26 fala: mas quem ouve a pregação, quem ouve a palavra e não pratica é insensato. É comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, meu querido, nós precisamos alicerçar o nosso casamento. A forma de restaurar um casamento é voltar a família para a prática do culto devocional, o culto diário, o culto matutino, meditar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de santidade. E meu querido, essa estrutura baseada na palavra acontece quando nós decidimos, irmãos, quando nós decidimos a investir tempo com a leitura da palavra de Deus, investir tempo em decorar versículos da Bíblia, e também investirmos tempo em oração. Se resolve os problemas do casamento, do matrimônio, praticando perdão. Lucas capítulo 6, Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 6.
Lucas 6, 46 e 47, Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor e não praticam? Não faz o que eu mando. Em Mateus capítulo 6, verso 14, fala: se você não perdoar quem te ofendeu, o seu pai também não te perdoa. Queridos, Lucas 6, 47 fala que nós temos que aplicar, temos que perdoar. Portanto, Efésios capítulo 4, versículo 32, esse irmão pode lançar. Lucas 6, 46, ó, o irmão foi rapidinho lá. Queridos, Efésios 4, 32. O Espírito Santo leva o apóstolo Paulo a escrever à igreja de Efésios, ordenando para que cada membro da família tenha um relacionamento, um tratamento especial um para com o outro. Seja bondoso, seja compassivo uns com os outros, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Queridos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus perdoou o meu pecado. Ele não olhou para a dimensão do meu pecado, mas olhou para o amor que Ele tinha por mim. Agora, meu querido, a base, o alicerce do casamento deve ser o amor, a presença do Deus de amor. E aonde há amor, queridos, tem que haver perdão. Queridos, a palavra de Deus está bem clara, dizendo: seja bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou, como Cristo perdoou a igreja. Nós devemos também perdoar a nossa esposa, nós devemos perdoar o nosso filho, a esposa deve perdoar o seu marido. Queridos, este é um dos mais difíceis pontos dessa mensagem, porque infelizmente muitas pessoas preferem dormir com o coração amargo, não quer liberar perdão, não quer confessar, não quer pedir perdão. Mas, queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos permitir que o sol se ponha antes de nós fazermos uma cera. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, queridos, nós devemos aprender a perdoar, da mesma forma como Deus perdoou nós em Cristo Jesus. Foi o que o texto nos ensinou lá. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo, perdoe também a pessoa do seu lado. Meu querido, minha querida, quantas lutas eu mais a minha esposa já passamos juntos. 46 anos de casado não é um dia. Quantos problemas foram resolvidos, quantos problemas foram restaurados. E, meu querido, nós só resolvemos problemas quando realmente nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação poderosa de Deus que restaura o nosso matrimônio e a nossa vida. Nós cantamos que o Deus do impossível, Ele é capaz de mudar a história. Lucas 1,37, a palavra ali diz: pois nada é impossível para Deus. E, meu querido, se você crê nesse Deus do impossível, se você realmente tem esse Deus das causas impossíveis na sua vida, então as coisas se tornam possíveis para você. Veja o que está escrito na parte B de Marcos 9, 23. Pessoal, está quase todo mundo dormindo. Hop! Acordou todo mundo, glória a Deus. O pastor não pode gritar, porque se ele gritar, ele não prega. Olha lá. O jovem pergunta: Senhor, se o Senhor quiser, será que pode? Se pode, Jesus diz: tudo é possível àquele que... Então só a parte B: tudo é possível para você, meu irmão. Você crê no Senhor Jesus, você crê na bênção de Deus, você crê na glória de Deus, você crê no poder de Deus, e a glória do Senhor faz com que tudo se torne possível para você. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, acredite que o Senhor pode restaurar o seu casamento, o Senhor pode abençoar o seu trabalho, o Senhor pode abençoar a sua família, o Senhor pode mudar toda a estrutura
da sua família, amém? Queridos, a palavra de Deus que diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. O projeto dele é destruir a sua família, anular o projeto de Deus sobre você. Mas Jesus, ele veio para consolidar a sua família, abençoar a sua família, dar para você a vitória, que todos tenham aqui uma vida abundância, alcançada pela graça de Jesus. Não existe nada que Deus não possa mudar, não existe nada que Deus não possa realizar, e a sua fé gera a oportunidade de uma restauração. Se você crê, o seu casamento pode ser restaurado. Já assinou o divórcio, mas o Senhor pode anular o divórcio. Falei isso para uma irmã ali, sentada na mesa ali há muitos anos atrás. Assinei o divórcio. Eu falei, mas se for da vontade de Deus, você vai assinar o casamento de novo. Não demorou muito tempo, ela estava assinando o casamento de novo. Duas irmãs. Duas irmãs. Não vou citar o nome não. Uma é a irmã Melissa, esposa do Edson. Graças a Deus estão juntos. E a outra, ela era irmã daquele rapaz que morreu de... Como é que chama, Marta? Cida. Morreu o esposo dela há poucos dias, derrame. Hoje ela é viúva. Mas, meu querido, há esperança para o seu casamento. Há esperança para a sua família. Há esperança, porque com muita felicidade, alguém certa vez disse: quando nós lutamos pela nossa família, nós temos a vitória. Então, queridos, nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Portanto, nesse momento, eu quero chamar minha esposa aqui à frente. Quero convidar a Ana Marta, ela está com dificuldade para andar, mas eu quero chamar ela para vir aqui, que eu quero fazer algo. Mas você precisa descarregar ela, viu? Ela está devagar. Queridos, olha, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que abençoa cada um de nós, o Deus que restaura o nosso casamento está aqui neste lugar. Queridos, no dia 8 de fevereiro de 1972, conheci esta mulher. No dia do meu aniversário. Foi o presente que Deus me deu. De 8 de fevereiro de 1972 para 8 de fevereiro de 2018, são 46 anos. Queridos, eu louvo a Deus pela vida desta mulher. Se não fosse o coração, aqui pega a luz do meu olho. Se não fosse o coração bondoso, compreensivo desta mulher, se ela não liberasse perdão para mim, se ela não tivesse demonstrado amizade, respeito, se ela não tivesse dedicado a vida dela, no tempo da nossa ainda meninice no casamento, nós não estaríamos juntos. Nós tivemos parte da nossa vida que ela está aqui, que ela pode dizer que ela só tinha 2 mudas de roupa quando nós construímos a nossa casa. Ela nunca murmurou. Ela nunca brigou por causa disso. Quando nós tivemos o primeiro filho, o neto, foi uma grande alegria. Mas o resultado da vinda do primeiro filho foi uma cirurgia que Dr. Ítalo Araújo e o outro, quem que era? Dr. Marcelino Costa. Uma cirurgia que ele fez nas trompas ali no canal das trompas. Abriu, fez uma abertura no canal das trompas, nasceu o neto. E aí nasceu o Hélito. E quando o Hélito nasceu, essa mulher quase morreu. Foi uma grande tristeza. Ela teve vazamento, sangramento, vasos da cirurgia que não parava. Mas Deus poupou a vida dela. Depois nós conhecemos Jesus.
E Deus chamou nós para ir para o seminário, e no seminário, irmãos, nós passamos por muita luta. Essa mulher durante 4 anos trabalhou naquela cozinha, cozinhando, como bolsista, para ajudar a pagar a minha bolsa. Ela não teve muito tempo para estudar. Durante 4 anos eu também fui bolsista, lavando panela. E muitas vezes nós não tínhamos o que comer. Muitas vezes nós não tínhamos dinheiro para comprar o remédio. Mas ela nunca murmurou. Ela nunca reclamou de mim. Diante de todas as lutas que nós passamos juntos, ela sempre olhava para mim e falava: você que sabe. É você que sabe. E é Deus que há de guiar a nossa vida. Queridos, é isso que tem feito com que nós vivamos felizes. Submissão da esposa. Submissão diante daquilo que a palavra de Deus diz. E o amor do marido como sacrifício, o amor sacrificial, a ponto de morrer pela sua igreja como Cristo morreu. E queridos, essa mulher tem sido companheira em todos os momentos da minha vida. Eu não preciso falar nada do que está passando comigo, que ela já chega e pergunta: o que está acontecendo? E meu querido, a sua esposa sabe disso também. Minha querida, seu esposo sabe disso também. Os meus momentos de tristeza têm sido curados na minha casa. Tem sido curado junto com aquela que Deus deu para ser minha auxiliadora. E nesta noite, o Senhor quer abençoar o seu casamento. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer consolidar o seu casamento. Ele quer abençoar a sua família. Primeiramente, eu quero chamar os maridos para ficar de pé. Só os maridos que querem que a bênção de Deus perpetue sobre o seu casamento. Só os maridos. Glória a Deus. Quantos maridos, né? Agora eu quero chamar as esposas desses maridos para também ficar em pé. A Marilene tem as esposas. Queridos, agora olha assim, vira para cá, Marta. Olha assim no olho um do outro e diz assim: o marido diz: minha esposa, muito obrigado, porque você é minha auxiliadora, é minha companheira, é minha ajudadora. Vocês disseram? E eu estou dizendo para minha esposa. Agora dá um abraço bem de frente a frente, na costela. Assim. Isso é só o começo para mais tarde. De frente a frente. De frente a frente. Agora eu quero chamar os casais aqui à frente. Eu quero orar por vocês, casais. Eu quero pedir a intervenção de Deus, o Senhor do seu casamento. Eu quero pedir a glória de Deus sobre a sua vida. Eu quero pedir a bênção de Deus. Queridos, quando a Eduarda estava tocando em cima do ritmo aqui, eu estava dizendo como vale a pena uma família ser unida. Como vale a pena, eu estava observando ali o esforço dos pais para que a Eduarda aprendesse a tocar. E hoje ela tocando aqui, servindo ao Senhor. Que bênção. E Maria, para você filmar aí o pessoal aqui na frente tá difícil. Gente, chega bem para frente aqui, ó, porque vai chegando, o corredor tá cheio de gente. Glória a Deus, aleluia. Vem, Valdenei, aqui para frente, meu filho. E as mulheres que os maridos ficarem em casa, prepara já a chinela, viu? Mas a bênção vão com vocês, tá? Glória a Deus.
abençoando os casamentos. A graça e paz, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, pela tua grandeza, Pai amado. Papai querido, nessa hora nós estamos aqui, ó Deus, aonde nós aprendemos mais, ó Deus, como nós devemos ser, ó Deus, com nossos esposos, com nossas famílias, Pai. Papai querido, muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, para que nós possamos também, ó Deus, fazer tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta hora, Pai. Papai querido, que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, Pai, a cada casal, Pai. Que o Senhor esteja com a tua mão de poder, com a tua glória sobre a vida de cada um, ó Pai. Papai querido, manifesta, Deus, o teu amor, a tua bondade sobre estes casais que estão aqui, ó Pai. Também, ó Pai Santo, os outros esposos que não vieram, que estão só as esposas. Que o Senhor esteja abençoado também, que o Senhor esteja abençoado o lar delas também, ó Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor esteja naquele lar. Que o Senhor venha abençoar ali, suprir todas as necessidades. Que o Senhor venha com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Deus, abençoar, ó Deus, a nossa vida, a nossa família. Ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, também enquanto tem a irmã Glaucia, a irmã Dinair, que está trabalhando com as crianças, que o Senhor esteja ali com elas, ó Deus, com teu amor, com a tua bondade sobre a vida delas, ó Pai. Que elas também possam ser uma esposa exemplar, abençoada pelo Senhor, ó Pai. Papai querida, cuida de nós, ó Deus, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, ó Pai, dos nossos netos, quem tem neto, Pai. Papai de amor, cuida, Deus, não nos desampara, Deus, esteja conosco, ó Deus, cuidando de nós até a recolhida do Senhor, até o Senhor voltar e subir a tua igreja junto com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, com a nossa família e o que há de fazer, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. A Marta está perguntando, você não vai orar não? A oração já foi ouvida no trono de Deus. Agora eu quero apresentar a Daniela. Como é que é o nome dela? A Daniele, não, já esqueci já. Como? Esther. Ah, Esther da Bíblia. A Esther, a rainha Esther, que salvou Mordecai. Irmã, traz a Esther aqui. Esther significa estrela, a rainha. Instrumento nas mãos de Deus. Amém? A família da Esther, por favor, vem aqui à frente, a Michele. Querido, se você tem filho com você aqui hoje, que ainda não foi apresentado para Deus, você pode apresentar, tá? O que foi, Esther? Esther, é a primeira vez que vem nele. Deus abençoe. Igreja, em nome do Senhor Jesus, use as suas mãos agora para pegar essa criança. Vou pegar porque ela está meio... Estenda as mãos para cá. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa herança, pela vida da Esther. Papai querido, o pai dela está no trabalho, só vai chegar de madrugada. Visita o pai da Esther, abençoando-o com a missão de ser pai, que ele possa ser um instrumento de bênção na vida da Esther. E que a mãe, a Michele, os avós, a bisavós,
Seja, ó Deus, canal de bênção, que nós como igreja, Pai, sejamos também canal de bênção na vida da Esther. E papai, separa essa vida, santificamos, consagramos essa vida ao Senhor, pedindo que o Senhor dê a ela toda a bênção do céu, toda a sorte de bênção, que ela cresça na sua igreja, cresça para fazer a sua vontade, que ela seja, ó Deus, instrumento da pregação da tua palavra, do ministério de louvor. Papai querido, em nome de Jesus, abençoa essa princesa, abençoa essa linda criança para a glória do teu nome. Toma de conta dela até que a igreja seja arrebatada, como orou minha esposa. Em nome de Jesus, nós, a tua igreja, abençoamos a Esther para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Está aí nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Que bênção. Como é linda a nossa netinha. Como é linda. Para não ficar aqui, vou tirar uma foto. Queridos, chegou um momento também muito importante na nossa vida, que é o momento de nós devolvermos a parte que pertence ao Senhor. Você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, traz aqui ao gasofilácio, que nós vamos estar também orando por você, Deus do céu, para abençoar os seus fiéis. Abençoa esta igreja de uma maneira sobrenatural. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa também os dízimos que estão entrando na sua casa, que sejam honrados com o ministério da tua igreja.